E com oração, né? Sobretudo, vamos começar com oração. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela vida dos nossos irmãos que puderam estar aqui hoje nesta aula. Louvamos o teu nome agradecidos pelo teu cuidado sobre cada um de nós. Te agradecemos pelas dificuldades, lutas, aflições, angústias, tribulações. Muito obrigado. Muito, 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 muito obrigado por todo o carinho, por todo o cuidado que tu tens tido para com as nossas vidas. Senhor, que teu Espírito possa guiar-nos nesta aula, que teu Espírito possa nos falar, nos ministrar, nos ajudar a reter, a guardar a profundidade da tua maravilhosa palavra. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e também pela minha vida que tu me permitiste chegar aqui apesar de lutas e dificuldades e adversidades. Entregamos esta classe aos teus cuidados, clamamos pela tua presença em nosso meio e te agradecemos desde já por tudo, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, estamos na nossa quarta aula. Temos ainda mais 4 aulas pela frente. Essa é a quarta aula de Cartas Paulinas 2. Quarta aula de Cartas Paulinas 2. Hoje é segunda-feira, 16 de dezembro de 2024. Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024. Graça e paz, a paz do Senhor. Shalom Adonai. Deus abençoe a todos vocês. Estamos aí há 9 dias do Natal e há 15 dias do último dia de 2024. Papai do céu, tem misericórdia. Está acabando um ano difícil. Não sei se para vocês foi um ano difícil, mas para nós aqui, meu pai, mas graças, não posso me queixar não. Estamos vivos, de pé, que é o mais importante, né? Como dizia um amigo meu, pastor, como que é? Vivos de pé, bolso vazio, mas com Jesus no coração. Que é o mais importante. Tendo para calçar, vestir, comer, tá tudo bem, gente. Tem muita gente aí que está reclamando, ei, meu bolso está vazio. Não quero nem saber se meu bolso está vazio, se Deus está suprindo meu calçado, minha roupa, minha comida e pagando as contas no básico, tá tudo bem, tá tudo bem. O resto é consequência da bondade dele. Vamos para a nossa apostila? Página de número 8. Lembre-se que hoje vamos corrigir parte dos exercícios. Não podemos nos delongar mais tempo, porque a prova de Cartas Paulinas 2, ela vai ser um combinado, né? Nós teremos que fazer 2 provas diferentes, né, para os irmãos que fizeram Cartas Paulinas 1 e os que estão fazendo agora Cartas Paulinas 2. Então nós vamos ter 2 dias diferentes de provas, né? Porque como é uma matéria dividida em 2 volumes, então, por exemplo, os irmãos da Vale da Bênção entraram em Cartas Paulinas 2, mas não entraram em Cartas Paulinas 1. Então nós vamos fazer uma prova um pouco diferenciada em 2 dias separados para abençoar aos irmãos da melhor maneira possível. Vamos então lá na página de número 8. E não se preocupe, né? Porque a prova vai ser baseada nos exercícios, né? Aos irmãos que estudaram Cartas Paulinas 1, sabem que demos um grupo de exercícios. Então, nós vamos fazer uma pequena combinação de exercícios da Cartas Paulinas 1 e alguns poucos da Cartas Paulinas 2. E os irmãos que estão fazendo Cartas Paulinas 2 vão fazer uma outra prova só com o conteúdo dos exercícios de Cartas Paulinas 2. Então fiquem bem tranquilos que ninguém vai ficar a dever a nada e a ninguém. Vai ser tudo bem organizadinho, só que devido a essa situação teremos que fazer 2 dias separados de provas, né, para que ninguém saia no prejuízo. Nós estamos estudando ainda, né, a carta aos Efésios, a epístola aos Efésios. Eu quero colocar aqui no PowerPoint, que eu já havia colocado lá no grupo, mas se alguém do grupo, por alguma razão, acidentalmente perdeu ou deletou, me avisa. Eu, de qualquer maneira, eu vou
fazer a repostagem no final da aula ainda hoje. Então, ainda hoje vou fazer a repostagem desses slides, porque eles são muito importantes que vocês os tenham. Ok, deixa eu só mover aqui. Isto. Todos estão enxergando, gente? Todos estão enxergando isto. Certo. Antes que a gente continue, eu só vou fazer uma rápida abordagem, bem rápida, né, sobre a carta aos Efésios, que nós estamos aqui estudando. A carta é direcionada a várias igrejas. Como alguns aprenderam, né, foi escrita unicamente à igreja em Éfeso. Sim, principalmente à igreja em Éfeso, mas não unicamente para a igreja na cidade de Éfeso. Por isso que queremos deixar isso bem claro, né? Essa carta ela foi direcionada a várias igrejas. É o 49º livro das Escrituras Sagradas, ou seja, o livro número 49. Quem escreveu essa carta, sem dúvida, foi o apóstolo Paulo, seu autor. Qual o propósito de Paulo? O objetivo que Paulo tinha ao escrever essa epístola era promover a espiritualidade e o testemunho dos que já eram membros da igreja. Esta carta, ou a epístola, tem 6 capítulos. O tema principal aos Efésios, conscientizar os crentes acerca de seus privilégios e compromissos como igreja em Cristo. Os destinatários desta carta. Por muito tempo, acreditou-se que a carta foi endereçada aos Efésios. Interessante. Contudo, segundo estudiosos, a epístola foi circular, ou seja, destinada a diversas igrejas, incluindo e principalmente a igreja situada na cidade de Éfeso, mas ela não foi o único destinatário desta carta, foi um conjunto de destinatários, ou seja, várias igrejas. A epístola é uma aplicação universal e para todos, para judeus e gentios, para marido e mulher, para pais e filhos, para servos e servas. O resumo da epístola em 3 partes. Efésios capítulo 1, saudações e bênçãos espirituais. Efésios capítulo 2, a unidade dos judeus e gentios. Efésios, dos capítulos 4 ao 6, a conduta do crente no mundo. Qual a ocasião histórica? Paulo escreveu essa epístola durante sua primeira prisão em Roma, datada entre 60 e 63 depois de Cristo. Por isto a epístola ou carta está incluída no grupo de cartas da prisão. E o assunto que mais nos chama a atenção nesta carta ou epístola é a armadura de Deus, não é? Falando das peças desta armadura, 5 peças de defesa e uma de ataque. O cinto da verdade fala da verdade das Escrituras, a couraça da justiça aponta para a busca nossa da justiça. Os sapatos do Evangelho da Paz procura promover a paz em todas as situações. O escudo da fé é defender a verdade com a palavra. E o capacete da salvação, rejeitar os maus pensamentos e crer na salvação, né? E Paulo, neste capítulo 6, que ele enfatiza, né, sobre a armadura de Deus, ele fala que a luta não é contra a carne, não é contra sangue, né? Nossa luta é contra uma hierarquia de demônios, de espíritos malignos, que lutam desesperadamente para nos bloquear, nos impedir de estarmos em crescimento e em comunhão com o nosso Deus. Vamos lá então? Vamos avançar um pouquinho na nossa apostila, certo? E depois voltaremos a uma outra carta, a carta aos Filipenses. Mas vamos lá. As bênçãos e responsabilidades dos cristãos, página de número 8. Nós falamos, né, sobre a misericórdia e amor de Deus. As bênçãos que o cristão desfruta.
Sabedoria e conhecimento, como nos ensina Efésios 1,17. E a responsabilidade do cristão, em contrapartida, é descobrir o que é aceitável a Deus, como nos ensina Efésios 5,10. Uma outra bênção que o cristão desfruta é o divino poder, porém, a responsabilidade é remir o tempo. Uma outra bênção é a vida espiritual, Efésios 2:1-5. Por outro lado, além da vida espiritual, a sua responsabilidade é ser cheio do Espírito. A promessa da suprema bondade é outra bênção que o cristão desfruta, mas ele tem que submeter-se uns aos outros, de acordo com Efésios 5:21, é a sua responsabilidade. Outra bênção é saber que o plano de Deus é para nós, é bom, Efésios 2:10. Porém, a responsabilidade paralela é ter casamentos que honram a Deus, Efésios 5:22-23. Outra bênção é a bênção da unidade de paz com todos os cristãos, Efésios 2:11, 18 e 3:6. Mas a responsabilidade paralela é honrar a Deus em nossas famílias, Efésios 6:1-4. Cidadania celestial é outra maravilhosa bênção que nós temos, Efésios 2:19. Paralelamente, a grande responsabilidade é demonstrar integridade no trabalho, Efésios 6:5-9. E, por fim, outra e última bênção que o cristão desfruta é acesso a Deus através de Jesus, Efésios 3:12. Porém, a responsabilidade de permanecer firme contra as forças do mal. Efésios 6:10-18. Vamos então entender um rápido esboço da carta aos Efésios. Um rápido esboço. O tema desta carta já estudamos lá atrás, um pouquinho, né, olhando naquele PowerPoint bem rápido. Mas o tema é as riquezas do cristão em Cristo, né? O que acabamos de falar, né? Sobre as bênçãos e responsabilidades dos cristãos. Quando não é explicado bem à luz da Bíblia, numa igreja, numa congregação, que não apenas devemos buscar a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, isso é importante, porque infelizmente algumas pessoas estão na igreja querendo fazer troca, barganha com Deus. E ninguém pode fazer isso. Não existe você trocar coisas com Deus. Não, eu estou na igreja por causa de que Ele pode me abençoar com um carro, uma casa, um bom trabalho, uma boa esposa, um bom casamento, documento. Não, 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 não. Nós temos que estar na presença de Deus pelo que Ele é, nunca pelo que Ele pode nos dar. Mas de tabela, ele nos dá coisas que nunca poderíamos imaginar. E a carta aos Efésios nos mostra muitas riquezas, muitas, não riquezas materiais. Deus se preocupa em nos abençoar materialmente? Sim, por que não? Ele se preocupa e a Bíblia tem dado provas de sobra. Só que é importante deixar claro que não é a prioridade de Deus nos abençoar materialmente. E pastor, então eu peguei o bonde errado? Com certeza, porque muitas igrejas estão ensinando isso, né? Que uma das prioridades de Deus é nos abençoar materialmente. E se espante você, não é. Não é. A prioridade, dentre várias que Deus tem para conosco, a sua igreja, é manter relacionamento, é manter comunhão. Mas ele não é o nosso provedor? Ele não cuida de nós? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas eu gostaria que você me mostrasse na Bíblia pelo menos 3 versículos que deixam claro que a maior prioridade de Deus, ou uma das maiores, é nos abençoar materialmente. E eu posso afirmar sem medo de errar, irmãos, não é. Não é. A maior prioridade que Deus tem para com o seu povo é manter relacionamento, comunhão. Não querendo, repito uma vez mais, para que fique bem claro, que Deus não se preocupa em nos abençoar com uma boa casa, um bom trabalho, uma boa esposa, um bom recurso. Não, não, não. E isso ele se preocupa, mas uma coisa é se preocupar, provendo as nossas necessidades. Outra coisa é colocar isto aqui como prioridade. E
Deixo bem claro, irmãos, à luz da Bíblia, ó, tem crente que diz, eu vou ficar rico. Se Deus quer, você pode. Se Deus quer, ele coloca aí na tua porta 3 milhões de dólares. Ou é difícil para Deus? Eu conheci um pastor na Irlanda, um homem que viveu anos numa pobreza extrema. E um dia ele caiu de joelhos em pranto. Senhor, eu sou muito pobre, mas eu queria ter para ajudar. Só isso, Senhor. Só isso. Graças a Ti, apesar de toda a pobreza que eu e minha casa temos, não tem faltado pão, alimento, calçado, mas me dá para compartilhar. Esse homem pedia a Deus por 20 anos. E um dia, o que ele encontra na porta da sua casa? Uma maleta cheia de euros. Isso aconteceu uns 8 anos atrás. Cheia. Tinha a bagatela de 75 milhões de euros. Nunca ele soube quem havia depositado aquela maletinha com 75 milhões e 800 mil euros. Foi notícia há 10 anos atrás em toda a Europa. Pastor evangélico, pastor Batista, acerta da loteria. Ele deixou bem claro, não, eu não joguei na loteria, não. O Senhor colocou na minha porta uma maleta marrom com 75 milhões e 800 mil euros em notas de 500 euros. Coisa muito louca. O que esse homem fez com esse dinheiro? Ele só separou 1 milhão de euros para pagar a dívida que ele tinha com o mortgage da casa. Só isso. Ele separou 1 milhão de euros, separou o dízimo, claramente, e o resto que ele fez, distribuiu para várias agências missionárias na África e na Ásia. Foi uma alavancada louca. E Deus continuou sustentando este homem, deu um crescimento à igreja dele. Hoje é a maior igreja da Irlanda, com quase 14 mil pessoas. E na época que ele estava recebendo esse dinheiro, ele tinha uma igrejinha de 78, 80 pessoas. E agora é uma das maiores igrejas da Irlanda e a segunda maior da Europa. Olha como nosso Deus é maravilhoso. Ele conhece, ó, aqui dentro. Por isso que geralmente ele nunca vai fazer o camarada rico, porque sabe por quê? Coração do. Não estou dizendo aqui o nome de nenhum de vocês, tá? O coração daquele meu filho, ó, é voltado para isso aqui. Por isso que eu só vou dar o suficiente. E ele vai ficar quietinho. Que se eu der muito, ele sai da minha presença. É assim ou não é? Claro que é, irmãos. Deus conhece. Não, pastor, eu nunca faria isso. Falar é fácil, porque aqui dentro, ó, só um que conhece o nosso coração. Então, irmãos, agradeça a Deus pelo que você tem. Não reclama, não. Pastor, está apertado. Meu trabalho, às vezes, me suga tanto. Eu tenho um patrão chato de galocha, ainda não me dá aquele aumento que eu estou precisando, né? Irmão, ora pelo teu patrão, pede a bondade de Deus sobre ele, que tudo no tempo certo. Deus faz a coisa direitinho e ele pode te surpreender, a você e ao seu patrão. Não sei para quem eu estou dirigindo essa mensagem, mas é para alguém que está um pouquinho angustiado, né, no seu trabalho. Mas Deus vai entrar com uma providência e vai te abençoar mais do que você imaginando. Mas então, pastor, então quais são as nossas riquezas em Cristo? Vamos conhecê-las à luz da carta aos Efésios? Nossas posses espirituais em Cristo. A palavra-chave desta carta é, como está na página 9 da nossa apostila, é bênçãos. Conta a bênção. O famoso pastor fundador daquela igreja, Deus e Amor, não sei se vocês chegaram a acompanhar, alguns anos atrás, 20, 30, 35 anos, fundou uma igreja grandíssima, que chegou a ter vários programas de rádio no Brasil, e uma forma muito dele peculiar para introduzir os programas de rádio era a seguinte: conta bem, irmão. Não sei se alguém se chegou a conhecer o pastor Davi Miranda. O pastor Davi Miranda usava muito esse slogan: conta a bênção. Tem muitos hinos na harpa cristã, no cantor cristão e vários inários que falam de bênçãos. Mas vamos ver como é que Efésios nos apresenta estas riquezas em Cristo. Primeiro, as nossas posses espirituais em Cristo. Efésios 1:4-14 diz que nós temos posses espirituais da parte do Pai, olha que interessante, da parte do Filho e da parte do Espírito Santo. Então nós temos a garantia das bênçãos vindas de quem?
da Santíssima Trindade. Então, a Santíssima Trindade, separadamente, nos dá esse pacote da parte do Pai, da parte do Filho e da parte do Espírito Santo. Vamos ser sinceros? Você e eu sermos abençoados da parte do Pai já é o suficiente. Mas o Pai chegou a grande conclusão. Não, o Filho também vai abençoar. O Espírito Santo também vai abençoar. Então nós somos mais do que bem-aventurados. Que nós temos as bênçãos da parte do Pai, da parte do Filho e da parte do Espírito Santo. Ou seja, o nosso Deus é um Deus completo, é um Deus triuno, 3 em 1, que está sempre preocupado em dar-nos das suas abundâncias. Aí vem uma primeira oração dentro dessa carta, porque essa carta também tem muitas orações. E a primeira é, de acordo com Efésios 1:15, 23, Paulo ora para que haja o quê? Iluminação. O que é iluminação? Eu e você estamos lendo um texto bíblico. E às vezes você quebra a cabeça lendo aquele texto por dias, semanas e até meses e anos. E você não chega a nenhuma conclusão. O que é necessário? Senhor, ilumina minha mente, que está difícil. Ó, leio. Não faz sentido nenhum. Não entra, não bate, não entra. O que está acontecendo? E quando eu e você nos quebrantamos diante de Deus pedindo a iluminação, você surpreenda-se ou não, Deus dá. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência de estar quebrando a cabeça, suando, até mesmo fazendo algumas das nossas tarefas da nossa escola. Ai, 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 não sai nada. Estou mais duro e seco que um coco. Coco sem água, né? Porque um coco com água é delicioso. Agora o coco sem água é uma provação. Tá lá, tá lá. Eu falei em provação, até o nosso irmão Renato foi. Ele até me inspirou. Renato, tu me inspiraste, Renato. Ah, aí. Digo teu exemplo, o negócio aqui tá quente, né? Eu tô com o heater ligado, você acredita? O quanto tá frio aqui na Flórida? Estou falando aí, Tô pastor, que a com. gente tem que agradecer. Até o coco seco, ele dá doce. Renato, coco seco dá doce. É a coisa mais interessante, percebeste isso? Deus não perde nada. Ele tira vantagem de toda e qualquer situação. Nós não sabemos tirar vantagem das coisas ruins, das coisas difíceis. Nós somos, infelizmente, o pecado nos fez naturalmente ingratos e cegos, que a gente não consegue enxergar, ó, além do nosso nariz. Mas quando o Espírito Santo nos dá a iluminação, começamos a enxergar coisas que naturalmente não enxergamos com esses olhos. Olha só, uma delas é a nossa posição espiritual em Cristo. Meu Deus! Ah, porque eu não nasci num lar onde meu pai fosse um grande empresário? Porque eu não nasci numa família, ó, de muito dinheiro, de muitas posses? Alguns de nós, infelizmente, caímos nessa natural frustração. Ah, porque a gente começa a olhar pessoas ao nosso redor que prosperaram muito mais do que nós, é normal, não é? Muitos de nós viemos aos Estados Unidos buscando uma melhor posição de vida. É normal e é justo, não é nenhum pecado. Desde que a coisa tenha sido feita dentro dos conformes, sem nenhum problema. Outros já não vieram para este país, vieram por um mandato de Deus para cumprir um propósito, né? Eu sofri muito nesse país nos primeiros 3, 4 anos, porque eu não vim para cá porque eu quis, vim por uma ordem. Foi tipo Jonas, né? Deus mandou Jonas para Nínive e Jonas não quis. Deus mandou Luiz Prestes para os Estados Unidos e eu lutei. Foram 3 anos de vim assim, por obediência, sabia, porque Deus me colocou contra a parede. Você obedece, ou vai pegar, vai arcar com as consequências. Ok. Eu já tinha desobedecido 2 vezes a Deus na minha juventude. Eu não queria correr o risco, aos 40 anos de idade, de passar por uma terceira prova, né? Porque eu sei o que é
desobedecer a Deus. É horrível, você tem ideia. Não sei se alguém aqui tenha passado por uma experiência dessa natureza, mas é a pior coisa. Você pode desobedecer até o Papa e o presidente Lula, mas não desobedece a Deus. Se você desobedece a Deus, todas as portas materiais e espirituais, fecha tudo, 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 um negócio mais louco. Fecha tudo, você pensa que está debaixo de maldição. E aí, quando você decide obedecer, reconhecendo que você pecou e se arrepende, aí tudo abre. Todas as portas voltam a se abrir. E aqui chegamos na base da obediência. Mais 3 anos lutando. Senhor, quero ir embora, quero ir embora. Aqui não é meu lugar é o Brasil, meu lugar é na Europa, mas tá errado. Onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Depois de 3 anos, aí o Espírito Santo consegue trabalhar no meu coração. E eu me rendi, ó. Eu me rendo, Senhor. Prefiro estar onde a tua vontade está. Mas graças a Deus, alguns vieram aqui, repito, não é errado, que você venha vindo a este país melhorar a sua vida, ter uma melhor posição. Mas por que eu estou fazendo esta exemplificação, esta comparação? Paulo nos ensina, na carta aos Efésios, que nós ganhamos uma posição espiritual em Cristo, a qual jamais imaginaríamos. Está aí, ó, na apostila. Fomos ressurretos. Espiritualmente falando, estávamos mortos. Concordo? Estávamos mortos por causa do pecado. Aí em Cristo nós ressuscitamos. E qual é a nossa posição? A partir do momento que fomos salvos por Cristo Jesus, passamos a sentar-nos com Ele no trono. Como é que é? Como é que é? Peraí, você tá brincando. Vamos lá em Efésios 2:1. 2:1. É isso aqui, é mistério, como diz um pastor amigo meu no Paraná. É mistério, e põe mistério, irmãos. E põe mistério. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Eu sei que vocês já leram esse texto, já passaram por ele, mas presta atenção como Deus coloca isso aqui, é fantástico. Como Paulo coloca isso aqui da parte do Espírito Santo. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:1. Agora Efésios 2:2. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza, quem éramos por natureza? Filhos da ira, como os outros também. Então não valíamos nada. Éramos a escória da escória da escória, o amassado do amassado, o pecador do pecador. Mas olha o que diz o versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda, olha só, preste atenção nisso aqui, ó, mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Olha a coisa fantástica que passa a acontecer. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Parou por aí? Não, olha aqui. Olha o que vem adiante. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para tudo, para tudo. Como é que é esse negócio? No momento que eu e você fomos em Cristo salvos, passamos a ter duas posições, uma na terra e outra no céu. Peraí, pastor, agora está embolando na minha cabeça. Não, é sério. Hoje eu e você estamos aqui, na terra. Mas na presença do Pai Celeste, nós estamos aonde? Assentados com Cristo. Pastor, isso é doideira. Eu sei que é loucura. Mas você vê o nível do amor de Deus, o nível da misericórdia de Deus, o nível do seu carinho, do seu amor, do seu cuidado. Ele nos levou para uma posição que nunca antes poderíamos imaginar. Eu fico observando pessoas que enchem a boca. Almocei com o presidente Trump. Me sentei junto do rei da Inglaterra. Irmãos, isso não é nada. Trump vai passar. A rainha Elizabeth II da Inglaterra governou mais de 63 anos.
Passou. Muitos se assentaram com ela para comer, inclusive este que vos fala. Por misericórdia de Deus, tive duas ocasiões almoçando com a rainha da Inglaterra. Que isso, pastor? O senhor se tornou famoso? Não, foi um acidente, entre aspas. Já viu aquela música? Entrei de gaiato no navio e eu caí de gaiato no Palácio de Buckingham. Não é uma história muito longa, eu não vou entrar em detalhes. Quando eu abri os olhos, rapaz, isso aqui é doideira, isso aqui é coisa de filme de Hallmark. Eu estou almoçando com a rainha do Reino Unido da Grã-Bretanha. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Ela é um ser humano igualzinho a mim. Simples. Um ser humano igualzinho a mim. Tem dor de cabeça, pode ter resfriado, pode ter problemas, e tinha muitos problemas, né? E teve, né? Quando governava aquele país. Mas eu falei, quer saber de uma coisa? Graças a Deus, estou aqui comendo com a rainha, isso não significa nada. Importante é estar na presença de Cristo. Importante que no futuro eu vou tocar, abraçar, beijar o meu Cristo. Importante é saber que à luz da Bíblia eu já estou assentado com ele. Eu caí na bobagem desse testemunho em uma igreja em Boston. Ih, que isso, pastor? Sua desperdiçou oportunidade, você é uma pessoa importante. Almoçou com a rainha da Inglaterra. Ei, passa a borracha. Mais importante é estar na presença de Cristo. Não importa com qual governante, rei, soberano desta terra, porque é tudo passageiro, eles vão passar, mas Jesus não passa nunca. Então, continuando aqui no versículo 7. Para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Ninguém vai encher o peitão e dizer, eu estou salvo porque eu fiz e aconteci errado. É pela graça, é pela graça. É pela graça. Alô, se você pensa que é porque você fez e aconteceu, esqueça-se, é pela graça. Porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então começa por aí. Fomos ressurretos e sentados no trono. E a outra posição, reconciliados e colocados no edifício de Deus. Opa! Aí ficou mais interessante. Então quer dizer que nós estávamos brigados com Deus antes disso tudo? Com certeza. Estávamos separados pelo pecado. Mas depois fomos reconciliados e colocados aonde? No edifício. Deus tem edifício? Tem, tá aqui, ó. Efésios 2, 11 ao 22. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Versículo 11. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quem nós éramos sem Cristo lá atrás? Nada, ninguém, né? Não tínhamos nenhuma possibilidade, nenhuma de comunhão, de aproximação com Deus. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Anote aí, o sangue de Cristo é que nos aproxima de Deus Pai. O sangue de Cristo. E me entristece muito quando eu vejo alguém colocando o sangue de Cristo em vão. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus, eu sei que tem poder, mas este poder é para limpeza, purificação, remissão dos nossos pecados. Não é para expulsar demônio, mal olhado, gato preto que está cruzando debaixo da escada. Qualquer coisa, o sangue de Jesus tem poder. Acabou a luz, o sangue de Jesus tem poder. Bateu um raio ali num poste, o sangue de Jesus. Gente, isso é demais. Parece que a pessoa ou perdeu o sentido comum ou não tem um conhecimento bíblico básico. Para quê? Para qual a função do sangue de Jesus? Duas. Só tem duas, não tem três. Duas. Quer anotar? Limpeza, purificação, remissão dos nossos pecados e aproximação de Deus Pai. Não tem uma terceira função. Então o sangue de Jesus, sim, tem poder, mas muito cuidado ao usarmos essa expressão. Sangue de Jesus tem poder.
O próprio apóstolo Paulo, no motivo, você fica toda hora falando, o sangue de Jesus tem poder. É importante que reconheçamos o poder desse sangue? Sem dúvida. É importantíssimo. Mas temos que ter muito cuidado e não colocar as coisas sagradas em vão, né? Lá dos 10 mandamentos diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí envolve também as coisas sagradas que estão ligadas com o nosso Deus. E aí inclui-se o sangue de Jesus. Todos estão entendendo, gente? Como é importante saber usar o nome do poder que há no sangue de Jesus, né? Então, anotaram aí as duas funções do sangue de Jesus: limpeza, purificação, remissão dos nossos pecados e aproximação ao Deus Pai. Versículo 14, Efésios 2,14. Porque ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Versículo 15, na sua carne desfez inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Jesus mesmo disse, né? Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Quantos mandamentos, em média, tem a lei judaica? Alguém se lembra? Já perguntei isso aqui, se não me engano. Não me venha com 2 e nem com 10. Tem os alunos espertos. Não, 10. 2. Não, tem muito mais de 10 do que 2. Alguém se lembra quantos mandamentos possui a lei judaica? Ou possui, né? Porque para o judeu ela não foi revogada, ela continua valendo até os dias de hoje. 613. 613. Agora eu pergunto, é humanamente possível um ser humano, olha, eu usei uma redundância, um pleonasmo, é humanamente possível um ser humano cumprir 613 mandamentos ao longo de sua vida? Você acha que isso é possível? Sim ou não? Impossível. Impossível. Mas Jesus cumpriu. Na marca, certinho. Fora os mais de 400 ordenanças, mais de 700 preceitos, mais de 500 e alguma coisa de estatutos. Meu Deus! Jesus cumpriu tudo isso? Cumpriu. Mas para cumprir meio mandamento, nós fazemos isso aqui, ó. E a vida inteira, para cumprir meio mandamento. Mas Jesus, como homem perfeito, Tá vendo? cumpriu todos, todinho sem errar um. Mas interessante, né, que é o que diz aqui no versículo 15, né? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. 17. Vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estáveis perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha só, Jesus fez a obra, porém o Espírito que nos conduziu ao Pai. Que coisa tremenda! Lembram-se lá no capítulo 14, Evangelho de João? O Espírito Santo ele é chamado de outro consolador. E mais, o Espírito Santo falaria da parte do Pai e da parte do Filho. Revelaria o Pai e revelaria o Filho. Faria-nos lembrar das palavras do Pai e do Filho. Glorificaria o Pai, glorificaria o Filho. Mas em nenhum momento o Espírito Santo fala de glorificar-se a si próprio ou falar de si mesmo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. É de glorificar as duas pessoas da Trindade. Uau! Que cavaleiro, que ético, que educado é o Espírito Santo. Por isso que temos que ter um carinho todo especial com a pessoa do Espírito Santo, né? Como diz lá em Efésios, no capítulo 4. Não entristeçais o Espírito Santo, porque é ele que nos leva à presença do Pai, nos revela o Pai e o Filho, mas ó, ele que nos conduz à
presença do Pai. Versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Esse é o texto que prova que somos cidadãos dos céus. Muitos estão aí esperando a sua cidadania americana, além da sua que é brasileira por nascimento. Eu conheço um pastor hispano, pela nacionalidade dele, ele tem 4 cidadanias, mas ele está para ganhar a 5ª, só que ele está sendo forçado a abrir mão de uma. Eu estive com ele na semana retrasada e ele bem angustiado. Ih, pastor, eu tenho 4, mas agora eu vou me tornar cidadão americano e eu vou ter que abrir mão de uma. Meu irmão, o que eu posso lhe aconselhar? Já que o seu país não lhe permite ter mais de 4, então, como o irmão vai receber agora a 5ª, vai ter que abrir mão de uma. E justamente não vai ser a norte-americana, né? Não, eu estou aí num dilema, né? Ele tem certos países que permitem, né, ter até 5 cidadanias, outros permitem 4, outros 3 e outros apenas 2. Mas com respeito a Cristo Jesus, é a coisa mais linda. Nós já temos garantida a cidadania dos céus, entende? Embora muitos, repito, aqui na terra, é normal e é justo que estejam anelando, quem sabe, vou me tornar cidadão dos Estados Unidos há muitos anos aqui, fiz isso aqui, paguei impostos, trabalhei, etc e tal. Totalmente justo se você está caminhando direitinho à luz da lei, que problema há, certo? Mas ser cidadão dos céus definitivamente é a melhor coisa. Versículo 20, preste atenção aqui em Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Paulo aqui está falando que Cristo é o ponto de encontro do Antigo e do Novo Testamento, ou seja, Cristo em si, é a pedra que equilibra os 2 testamentos, as 2 alianças, os 2 pactos. Por isso que fala fundamento dos apóstolos, Novo Testamento, fundamento dos profetas, Antigo Testamento. Muitíssimo interessante. Versículo 21, esse ponto aqui que é fantástico, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. E o 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Por que a igreja ela deve ser unida? Resposta, porque ela deve ser exatamente ou se comportar exatamente como um edifício. O que é um edifício? Alguém pode me trazer em poucas palavras uma definição bem simples e objetiva do que você entende o que é um edifício? Vamos lá. Um edifício. Não é difícil você dar essa definição. Seja bem rápido, claro e objetivo. O que você entende por um edifício? Irmão, isso está tentando falar, mas o mistério está fechado. Então, é uma estrutura complexa que abriga várias pessoas com diferentes pontos de vista e equidade social e etc. Foi rápido, foi objetivo, foi técnico, foi simples. Rapaz, irmão Wilson está na tomada dos 600 volts hoje. Alguém mais gostaria de dar uma definição rápida, curta, objetiva do que você entende o que seja um edifício? Mas não copie o irmão Wilson, não. Não, é isso aí que o irmão Wilson disse. Não, não, não. Seja você, por favor, em dar sua definição. Nós temos 2 alunos, não vou dizer qual turma, né? Porque eu tô alcaguetando. Eles fazem exatamente isso, né? Não, é o que o irmão disse. Não, não, eu quero ouvir você, meu irmão. Não, não, é o que o irmão disse. É isso aí. Não, não. Aí é muito fácil, né? Você tirar o corpo fora. Eu sei que todos têm o seu ponto de vista. O que você define em poucas palavras? O que você entende por um edifício? As palavras. Pastor Luiz, o edifício é
É uma construção de altura elevada, fundamentada em uma base firme. Cristo nos faz parte do seu edifício. Ele nos dá uma base. E a base qual é? É a sua palavra. É o seu Santo Espírito. É o seu amor. Olha as três bases do edifício: palavra, Santo Espírito, seu amor. Se quiser anotar, são as três bases, os três alicerces desse edifício. E quem constituem, e quem são os constituintes deste edifício? Eu e você. Pessoas pecadoras, como pecadores arrependidos, remidos no sangue de Jesus, totalmente diferentes uns dos outros. Mas o nosso Deus parece não, ele tem um lindo senso de humor, não é? Ele nos une nas nossas enormes diversidades ou diferenças para fazer em nós o que? Uma unidade. Porque nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos o amor. Deus, então, nos deu todas as condições de sermos um nele. Agora, pensa comigo. O que ganha um grupo de pessoas que querem dividir o edifício? Quando ocorre, por exemplo, uma divisão no ministério ou numa igreja. Eles não pensam nisso. Eles não avaliam o estrago que é feito em desmembrar um edifício, não é? Quando as Torres Gêmeas caíram por terra em 11 de setembro de 2001, creio que todos viram isso pela televisão, ele caiu por implosão. Ele não caiu assim de lado, como geralmente se ocorre, né, com um ato de destruição massiva, como foi. Então se vê perfeitamente que elas implodiram. No que implodiram, viraram um montão de destroços de aço, de ferro retorcido. Levou-se anos para se limpar toda aquela área, porque ela ficou literalmente devastada. Eu estive em Nova York 3 meses depois da queda das Torres Gêmeas, e a área, a mais ou menos de 2 milhas ao redor, ainda cheirava a destruição. Tanto que muitas pessoas que estavam ali adquiriram câncer no pulmão por causa dos resíduos da destruição. Aonde eu quero chegar com isso? Quando um edifício ou uma igreja é quebrado, é destruído, também deixa vestígios, deixa sequelas. Por isso que o edifício chamado igreja tem que ser cuidado, tem que ser mantido, tem que ser, vamos dizer assim, zelado com o máximo carinho. Por isso, Satanás faz isso aqui, ó, quando ele consegue quebrar a igreja, porque a igreja é um edifício. É um edifício, porque o edifício depende de estar bem juntinho na sua estrutura, de cima, de baixo, dos lados, cada parede, cada teto, cada piso tem uma conexão direta. Quando se quebra uma parede, quando se quebra um piso, quando desmorona uma estrutura do edifício, compromete todo o edifício, né? Queria ter mais tempo para mostrar a vocês a analogia que Paulo faz da igreja, mas aqui a carta aos Efésios é simplesmente linda demais, querendo dizer o seguinte: não tem como fugir da unidade. Um edifício, para bem funcionar, tem que estar bem ligadinho. Isso faz parte da primeira oração, mas a segunda oração, a primeira oração por iluminação. E essa primeira oração, ela nos coloca numa posição espiritual em Cristo, que são duas: ressurretos e sentados no trono, reconciliados e colocados no edifício de Deus. Olha que foi o resultado dessa primeira oração. Agora, a segunda oração de Paulo, por fortalecimento, está lá em Efésios 3, 1 a 21. E os versículos do 2 ao 13 são parênteses, ou seja, são os detalhezinhos que aparecem no meio do caminho. Aí vem o dever, né? Tudo isso que eu acabei de falar agora está ligado com a doutrina, o ensino. Mas qual o dever que nós temos como igreja? Nossas responsabilidades. Já falei lá naquele gráfico da página anterior.
Aí nós vamos encontrar isso entre os capítulos 4 e 6. E o versículo-chave é Efésios 4:1. Vamos a Efésios 4:1? Efésios 4:1. Quem pode, por favor, ler para nós, abrir o seu áudio e com a voz bonita de FM 93.3, né? Pode ler para nós Efésios 4:1. Efésios Efésios 4:1. 4:1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Obrigado, irmão Zandro. Rogo-vos, quer dizer, ele estava pedindo, suplicando encarecidamente, carinhosamente, pois eu, o preso do Senhor. Paulo teve vergonha das suas prisões, das suas cadeias. Paulo teve vergonha de dizer: tô aqui, ó, fechadão, tô algemado. Não, ele foi bem aberto. Eu, o preso do Senhor, que andeis digno, como é digno da vocação com que fostes chamados. Uau! Numa situação difícil, Paulo dando conselhos. E ele aqui apresenta uma palavra-chave: andar. Alguém pode me resumir numa frase bem curtinha? O que você entende por andar? E, pastor, tá ficando difícil. Todos aqui sabem andar? Vamos lá. Entenderam a minha pergunta? Ah, que bom. Eu pensei que alguém aqui ia cair na dúvida. Alguém não está sabendo andar, então nós vamos ter que chamar um terapeuta urgente para ensinar alguém aqui a andar. Mas todos sabem andar, graças a Deus, né? Ninguém nasceu sabendo andar. Né? Segundo meu pai e minha mãe, eu me lembro perfeitamente, você pode não acreditar, é um direito seu. Eu andei com 1 ano e 3 meses. Custei, que eu tinha uma cabeça um pouquinho grande em relação ao meu tronco. Então a minha cabeça sempre me jogava para baixo ou para trás. Era um negócio meio complicado. Lembro-me dos tombos, né, que eu tomei na tentativa de andar, né? Não foi por falta de vontade dos meus pais, mas eu não tinha hidrocefalia, não tinha. Eu tinha um crânio um pouquinho avantajado em relação ao tamanho do meu tronco, que na época custou a se desenvolver, um pouco normal. Meu tronco começou a se desenvolver melhor depois dos 2, 3 anos, mas até 1 ano e 3 meses, meu tronco era pequeno em relação ao tamanho da cabeça, então era normal, né? Quando eu tentava andar, ela ia para frente ou ia para trás, né? Chorava, aquele um bezerro desmamado. Me lembro como hoje, eu tenho até cicatrizes dos meus tombos, né? Aqui debaixo do meu queixo e em cima aqui do meu braço esquerdo, de tanta pancada que eu tomei para andar. Mas aprendi. Foi difícil demais, mas aprendi a andar. Vamos lá, quem pode me resumir a palavra andar? Da maneira mais simples e prática possível. Andar é seguir em frente em busca de atingir um objetivo. Irmão Wilson Ato, passou o dia hoje afiado. Foi no Home Depot e comprou o facão mais afiado que ele pudesse. E conseguiu, cortou. Irmão Zandro ia dizer alguma coisa? Por favor, irmão Zandro, não se aveste. Irmão Wilson está cortando hoje tudo. Mas corte também um pouquinho, por favor, corte. Depois vai ser o Renato e depois vai ser o Agrimar que vai cortar. o ato de se locomover de um lugar para o outro. O ato de se locomover de um lugar para outro. Então vamos entender por que Paulo nos chama a atenção com esta palavra aí, andar. Então ele aqui abre, dentro desta parte, do capítulo 4 ao 6 de Efésios, ó, andar em unidade e andar em santidade. Parece que está rimando, né? Unidade e santidade, rima, isso é proposital. Paulo aqui nos ensina a necessidade de andar em unidade. Ó. Há uma diferença entre unidade e união. Alguém sabia disso ou não? Mexeu com o irmão Zandro da BO. Entenderam isso aqui? Ó.
unidade e união. Unidade. A palavra diz uno, unidade. União. Os dedos unidos. Um outro exemplo mais estranho, mas faz muito sentido. Alguém no seu tempo de mocidade. Bom, aqui, olha a minha pergunta meia boba, desculpe. Aqui é todo mundo moço. Só o velhinho da história aqui sou eu. Até o irmão Wilson é um dos mais jovens aqui do lado do Wesley e do William. Meu Deus, eu tô com 65. E se Deus quiser, eu vou chegar, como diz meu filho, né? Meu filho, de vez em quando, quando ele tá de bom humor, ele faz assim. O que você está querendo dizer com isso? Em 5 anos você só vai ter 70. Vai falar sério. Não mexe nesse assunto, não, né? Hoje ele acordou com a corda toda. Pai, bom dia. Para, rapaz. Pai, 5 anos só. Só mais 5, só chega a 70. Vou comprar 70 velhinhas para só soprar. Muda de assunto, meu filho. Deixa eu viver meu dia hoje. Não me complicar a vida, não. Mas tem um exemplo bem interessante de unidade e união. Nos tempos que alguns de vocês eram um pouco mais jovens, né, porque são todos moços, mas quando eu era moço, eu estava lá no Rio de Janeiro, nas confraternizações de mocidade, de juventude, eu amava ficar na cozinha. Fazendo o quê, pastor? Descascando sacolas e sacolas de batatas. Hã? O senhor é batateiro? Algo mais ou menos. Eu era chamado o descascador oficial das batatas. Quando eu vi aquela quantidade de jovens, né? Eram recrutados vários jovens para trabalhar na cozinha, eu era o primeiro a levantar as mãos. Mas por quê? Porque eu amo descascar batatas. Para mim é uma terapia. É impressionante, né? Até hoje. Quando eu estou com o meu tempo, como andei ultimamente ajudando minha esposa na situação de enfermidade dela, lá vou eu, né? Eu não como batata, porque eu sou diabético, né? Mas eu corto as batatas para minha esposa, para o meu filho, com todo o prazer do mundo. Mas por que tem a batata com unidade e união? Tem tudo. Ó, pensa numa sacola de batatas de 60 quilos. Elas têm batatas de todos os tamanhos, não é verdade? Tem a batatinha, tem a batata média, tem uma batata grande, tem uma batata machucada, tem uma batata lisa, mas geralmente as batatas são de vários tamanhos e às vezes, de acordo com quem produz ou quem sacola a batata, ela é uma diversidade muito grande. Elas são então um pouco diferentes. Isso quer dizer união. Várias batatas numa sacola. Estão me acompanhando? E o que é unidade? Depois de descascadas, para fazer o purê, ó, o purê faz isso. Vai esmagando as diferenças, vai esmagando o tamanho. Aquela que era bonita, grande, vistosa, desaparece e fica reduzida a uma, igual a batatinha pequenininha. Era pequenininha, insignificante. Quando ela é esmagada, fica aquela massa. Então, essa é a diferença de unidade para união. União é uma sacola cheia com mais de 60 quilos de batatas. A unidade, elas descascadas e convertidas em purê. E aí você não vê nenhuma diferença. Deus quer que vivamos em união, mas que continuemos em unidade. É a única maneira da igreja vencer a Satanás, não apenas em união. Bom que os irmãos vivem em união. É muito bonito, né? Encher a boca do Salmo 133, mas se fala pouco de unidade, porque a unidade faz desaparecer todas as nossas diferenças. O Renato é um pouco antipático, um pouco narizinho para cima, orgulhoso, não me dirige pai do Senhor. O que está vendo contigo, Renato? Parece que nasceste com o rei com a barriga para a lua. O que é? Tu não é melhor do que ninguém, não. Irmãos, tem pessoas às vezes que sentem uma antipatia gratuita por nós e nós não fazemos nada. A gente está lá quietinho no nosso canto. Mas o reino de Deus, ele vence a Satanás na base, sobretudo, da unidade. Irmão Zandro, tem uma participação. É interessante isso aí que o pastor está falando, que, por exemplo, nós estamos aqui em 9, hoje em sala de aula,
provavelmente, talvez 4, ou vamos colocar 5 igrejas diferentes, né? Mas no Sim, sim. arrebatamento vamos subir uma só. Uma só. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Não vai ser Vale da Bênção. Não vai ser Lake Hill Baptist Renewed Church, que é a minha. Não vai ser a Nova Vida. Não vai ser não vai ser a Assembleia de Deus lá de Martas Vinhas. Vai ser a Igreja Vitoriosa de Cristo que vai subir. Essa igreja. Hoje estamos em união, por isso vamos viver em união. Mas vamos batalhar pela unidade, porque é a unidade que nos vai levar aos céus, à presença de Cristo. Andar em santidade, aí o negócio complica. Se andar em unidade às vezes é complicado, fica mais complicado andar em santidade. E para andar em santidade, Paulo dá receita lá em Efésios 4:17 ao 5:17. Qual é a receita, pastor? Está ali, ó. Andar não como gentios, andar em amor, andar como filhos da luz, andar prudentemente. Meu Deus, que difícil. É difícil. Para pensar. Lê esses textos depois com tranquilidade. Andar em harmonia. O que é em harmonia? Ó, assim. O irmão Wilson é uma pessoa e ele pensa diferente do irmão Agrimar. Não se conhecem pessoalmente, mas um dia vão se conhecer. Quem sabe no congresso aí dos varões, mês que vem, vão se conhecer pessoalmente. Vai precisariam de tempo para caminhar lado a lado. Aí o Wilson vai te dizer, rapaz, o Agrimar é diferente demais. Ele é parecido com seus sobrinhos ou com seu irmão. Hoje o irmão Robson não apareceu, ficou aqui uma lacuna enorme. O irmão Robson, quando não vem, o negócio ficou estreito aqui pro nosso lado, mas tudo bem. Eu acho que hoje o irmão Robson teve os seus corres, né, da vida, como todos nós temos. Mas vamos lá. Nós não somos obrigados a sermos iguais. Nós não somos obrigados a concordarmos uns com os outros. Por exemplo, o Kleber, quietinho, tranquilo. Esse bonezinho, desde que eu conheço o Kleber, se eu não ver o Kleber sem boné, não é o Kleber, já é parte do Kleber. O dia que o Kleber tirar esse boné, falo com carinho e respeito, não é o Kleber. Eu tenho alguma coisa contra o boné do Kleber? De forma nenhuma. Eu estou tomando coragem para na próxima aula eu colocar um aqui. E quem quiser colocar, não é bagunça, não. A aula online ela é formal, tem uma certa formalidade, perfeito. Aonde eu quero chegar com essas comparações ou exemplificações? Somos diferentes, irmãos. Posso eu concordar com você, pode você não concordar comigo, é um direito, mas que saibamos como discordar e que nesta discordância não fira os princípios de unidade. E um princípio que tem sido muito ferido ultimamente é o princípio da harmonia. Isso aqui é o princípio da harmonia. Ó. Eu vou caminhar com o Zandro, embora não vou muito com a cara dele, não concordo muito com a pregação dele, mas vou caminhar por amor a Cristo. Opa, aí melhorou. Por amor a Cristo, por amor à unidade, por amor à harmonia. E tem uns que faz isso aqui, ó. Ó, o Zandro não desce, mas eu vou caminhar com ele. Em harmonia. Isso aqui, ó, harmonia. Temos que abrir mão de muitas coisas nossas pessoais por amor à unidade. Eu participei de um encontro de casais há uns 27 anos. Eu já estava casado, eu estava há 4 anos casado, recém-casado. E ouvi da boca de um pastor no Rio de Janeiro, minto, São Paulo, que muito me impactou. Você não se casou para ser feliz. Aí deixou essa frase no ar por uns 5 minutos. E todo mundo assustado. Tinha mais de 400 casais, 800 e poucas pessoas. E ele repetiu 3 vezes. Você, à luz da Bíblia, não se casou para ser feliz. Rapaz, e o povo começou. Isso é possível, não é antibíblico. E ele O maior falou erro pela de todos os casais terceira. hoje, né? Hein? É o maior erro dos casais hoje, casar com essa mentalidade. Casar para mim ser feliz.
Isso. E ele, pela terceira vez, num lapso de quase 10 minutos, ele repete a mesma frase. Ele causou um tumulto naquele enorme salão. E minha esposa disse: o senhor está louco? Não, não, eu sei o que ele está falando. Fica tranquila. Como é que você sabe? Você está na cabeça dele. Calma, eu estou me esforçando, está no espírito dele, que o espírito dele está aqui, ó. Está ligado com esse livro. E aí, nós estamos igualzinho? Eita, nós estamos igualzinho. Ei, papai do céu. Não foi combinação, não, gente. Ele tem a Bíblia do obreiro, eu também tenho. Deixa quieto, gente. Isso aqui é cristocidência das gordas. E aí, aquele servo de Deus, muito conhecido hoje no Brasil, quebrou o silêncio. Por que vocês estão assustados? Aí um grupo de irmãos: pastor, o senhor está falando uma baita de uma heresia. Não, eu estou falando firmado nesse livro. Eu e você, como casal, servos e servas de Deus, nós nunca podemos pensar isso. Me caso para me fazer feliz. De acordo com Efésios capítulo 5, você se casa para fazer o outro feliz. Pai, aí murchou, como diz o ditado, a bola de todo mundo. O quê? Aí, como vários casais olhando para a cara do outro: eu me casei para te fazer feliz? É ruim. Eu ouvi isso. Minha esposa colocou a mão na cabeça: meu Deus! E o povo tem coragem de dizer: é ruim que eu me casei para te fazer feliz. Aí começou o negócio. Aí foi uma tática psicológica, né, que este palestrante usou para provocar esta reação. Pensa que horas que acabou aquele encontro de casal. Estava projetado para durar 2 horas e 10, durou 5 horas. Mas Jesus reconciliou muitos casais quebrados, casamentos arruinados, até de pastores que tinham uma aparência que estavam bem. Uau, aquilo ali foi fã, nunca tinha na minha vida estado no encontro de casais de tamanha proporção, não pela quantidade de pessoas, mas pelo impacto que o Espírito Santo promoveu, ou seja, levou com que os casais entendessem que andar em harmonia implica em sacrifício. Irmão Zandro. É tão claro essa inversão de valores, se formos analisarmos com tranquilidade, com calma, nós vemos que fere o princípio básico de servir e ser servo, né? Yes. Quando nós entendemos que nós somos servos, precisamos servir, nós entendemos isso aí facilmente, né? Que nós sempre é recíproco. Eu vou servir, eu vou batalhar, quer dizer, amanhã eu faço 30 anos de casado, né? Fácil esses 30 anos? Não foi. Mas nós aprendemos, nós aprendemos a servir um ao outro e estamos aqui até hoje. Se nós não tivéssemos aprendido esse princípio básico de servidão, já teria acabado há muito tempo. Já teria, como diz a garotada, chutado o balde há muito tempo. O irmão vai fazer 30, já fiz 31, caminhando para 32. Então, estamos, vamos dizer assim, parelho, lado a lado, né? Sabendo que 30 anos, 31, 32 não é muito fácil, não. É um tremendo de uns. Olha lá, irmão Wilson, 42. 42, irmão Wilson. Meu Deus! Bom, Wilson, manda para nós o seu diploma, né? Dos 42 anos, que a gente tem que aprender a se diplomar em 42 anos. Meus sogros chegaram a 57. Meu Deus, 50. Coloca mesmo. Sogro, como é que o senhor aguenta minha sogra? Com tranquilidade. Minha sogra está viva. Meu sogro já partiu para a eternidade, mas minha sogra é mais agitada. Minha sogra é o fogo, para você entender. Meu sogro era o lago. Graças a Deus, se os dois fossem fogo, não estariam juntos até hoje. Mas uma coisa que meu sogro sempre costumava dizer: faça tudo pela minha filha. Se possível, até morra por ela. Tranquilo, sogro, eu estou sabendo que não é fácil. Morra por ela. Renuncie tudo que você acha
que você considerava certo na tua vida. Lute para fazer Maria Luísa feliz. É o que eu estou fazendo com minha mulher já há mais de 45 anos. Uma glória a Deus, porque o casamento é o relacionamento mais difícil que existe na face da terra, mas ele é uma projeção bíblica, né, do amor de Cristo pela igreja. Olha só, letra C, andar em harmonia. Aí Paulo nos ensina, entre maridos e mulheres, entre pais e filhos, entre servos e senhores. Se você supera a experiência do casamento, as outras experiências você tira de tabela. Essa é a verdade. Porque o relacionamento mais difícil é o relacionamento conjugal. Aqui nesta grade de alunos, os únicos que por enquanto não estão ainda nessa experiência é Wesley e William. Mas vão se preparando, meus irmãos. Ai, meu pai, tô até imaginando a cabecinha dos dois agora. Vocês estão falando aí de casamento, de harmonia, papai do céu, vou mudar de ideia, vou mudar meus planos, vou ficar para trás. Não muda plano não. Deixa Jesus trabalhar na vida de vocês, tranquilo, tem a hora certa. Papai do céu vai colocar tudo no caminhozinho de vocês, né? Vamos devagarzinho, claro. Sempre com o olho aberto, esperando no Senhor, e o Senhor vai colocar a moça, a varoa, a guria certíssima no caminho de vocês, né? Vai acontecer tudo naturalmente, né? Não é o que meu filho fala, né? Pai, a minha Rebeca tem 28 anos, solteirão, vive conosco. Vai bater na porta da minha casa. Grande é a tua fé. Grande se você não sai para correr atrás da Rebeca. Não, já falei com Deus. Você está colocando condições para Deus? Não. Se não é assim, eu não me caso. Olha, se Deus te ouvir, vou te contar. Tu é filho predileto de Papai do Céu. Não, mas Deus já me deu 2 sonhos. Vai colocar na porta da minha casa. E, irmãos, acredite você ou não, acredito sim. Porque quando Deus fala com meu filho com sonho, como diz a garotada aí, é batata. Ele já teve esse ano 8 sonhos comigo, com minha esposa, de coisas que nunca na minha cabeça poderia imaginar que iam acontecer e aconteceram ao pé da letra. E aquilo ali nos encheu de muito medo e temor. E há 3 semanas ele já sonhou, né? Com a menina muito linda, batendo na porta, é aqui que mora Israel Levi, e meu filho todo apaixonado, romântico, me abraçou, me beijou. O que está acontecendo contigo? Eu vi a minha menina linda, batendo na minha porta, mulher de Deus, hein, meu filho? Então pronto, espera. Eu preciso desse neto, eu preciso dessa filha. Então isso vai muito de cada um no nível do seu relacionamento com Deus. Outra coisa que Paulo nos ensina é andar em vitória. É possível um cristão andar em vitória? É. Como não? Tem cristão que é só luta, é só. Pai do seu meu irmão, é só prova. Eu estou na prova, pastor, eu estou na prova. A prova está doendo, Senhor. Irmãos, a vida cristã é marcada por provas, sem dúvida nenhuma. Por tribulações, sem dúvida nenhuma. Agora, para pensar à luz da Bíblia. E nenhuma provação fica imune de ter o que como consequência? Uma vitória. Ou não. Se o cristão passa a vida inteira lutando sem ter vitória, tem algo fora do lugar. Ou não. Claro que tem. Pelo menos esse livro aqui me prova isso. Se eu passo a vida inteira lutando e eu não tenho uma vitória que compense, que crie esse equilíbrio, tem alguma coisa errada. Alô? Alguém está me entendendo? Toda tribulação tem que ter uma consequência. Na verdade, uma causa, cuja consequência lá na frente é a vitória. É o que nos diz lá em Efésios 6, 10, 24, com respeito à luta espiritual que nós cristãos temos. Virando a página, porque já vamos, em alguns minutinhos, começarmos a corrigir nossos exercícios. Palavras-chave em Efésios. Aí já estamos na página de número 10. Palavras com e juntamente. Em Cristo, riqueza, lugares celestiais. São as palavras muito frequentes, né, na carta de Paulo aos Efésios. Nós temos aí alguns estudos especiais. Separamos alguns. Não muito, porque para não ficar muito extenso. A graça de Deus em Efésios.
A graça salvadora, ela tem seus benefícios, bênçãos espirituais nas religiões celestes, remissão dos pecados, tem a sua origem, escolha divina na eternidade, baseado no beneplácito de sua vontade. Tem o seu propósito, sermos santos e irrepreensíveis, tudo apontando, né, para Cristo. Seus privilégios, adoção na família de Deus por meio de Jesus. Seu preço, o sangue de Jesus. Seus meios, a pregação da palavra que conduz à fé em Cristo. E a sua garantia, o Espírito Santo como penhor da nossa herança. Então, este é um resuminho bem rápido sobre a graça salvadora de Deus. Temos a nova vida em Efésios, a nova vida que Deus nos deu em Cristo, a nova sociedade que Deus criou mediante Cristo, chamada Igreja, os novos padrões que Deus espera da nova sociedade, né? Que é a união, pureza e santidade, e também os novos relacionamentos para os quais Deus nos trouxe, né? Harmonia no lar, harmonia no ambiente de trabalho e, claro, não poderia ficar de fora a luta contra o diabo. Ou você pensa que você vai ficar sem luta contra o diabo? Não, o diabo vai se levantar. Ih, pastor, é outro levante. Ó, quanto maior o levante, maior a vitória. Quanto mais eu e você nos dedicamos a Deus, pode ficar seguríssimo, vai ter retaliação. Vem cá, no seu tempo de menino, você meteu a mão em casa de marimbondo alguma vez? Ninguém aqui. Então, o levado da breca fui eu. Já meti a minha mão Comigo, 4 pastor. vezes. Eu já meti, irmão Wilson, 4 vezes em casa de marimbondo, com os Eu meus mexi com 7 anos. formigueiro, era. A mão não, mas pedra, fogo, aí eu. Eu meti. Eu era muito Pedra e levado. fogo. Não, já Pedra e fogo meti. era comigo mesmo. Nunca me esqueço. 7 anos eu fiz uma vez, meti um mãozão lá dentro da casa de marimbondo, de um negócio grande, tipo uma polpa. Rapaz, dá-lhe marimbondo em cima de mim. E não bastasse, com 12 anos eu fiz a mesma coisa. Que isso, pastor? Só tem algum problema? Tinha. Fiz com 17 anos e, por fim, fiz com 19. Para nunca mais. Eu fiquei tão picado em marimbondo. Ah, aonde eu quero chegar? Quando nós entramos no território do inimigo, naturalmente nós metemos a mão em casa de marimbondo. Quando você é usado por Deus poderosamente, estamos metendo a mão no território do nosso inimigo. E o nosso inimigo vai ficar assim, ó, feliz da vida. Ei, Wilson, que bom que você está mexendo no meu território. Não, ele vai se levantar para complicar a sua vida. Mas não é para ficarmos angustiados, não, porque faz parte, né, do processo natural da nossa vida espiritual. Próxima aula, nós vamos entrar já na Epístola aos Filipenses. Alguém vai dizer, mas nós não estamos estudando as cartas aos Coríntios, nós vamos deixar ela quase para o finalzinho. Eu inverti a ordem para nós trabalharmos com estas cartas, elas são mais objetivas, mais curtinhas, e as cartas aos Coríntios são muito longas, por isso que eu deixei ela para o finalzinho. Então anote aí, próxima aula. Dia 23 estaremos já iniciando o estudo da Epístola aos Filipenses. Então, próxima aula, estaremos, se Deus quiser, estudando antevéspera de Natal, né? Teremos aula normal. Só na véspera de Natal, né? E a véspera de Ano Novo, que é a turma do básico das terças-feiras, não teremos. Já conversamos com os alunos, né? Porque véspera de Natal e de Ano Novo é complicado demais tentar fazer aula. Mas na próxima segunda, normalissimamente, teremos a nossa aula. Vamos então agora para lá no finzinho da apostila. Vamos tentar fazer as questões 1 a 10, pelo menos, 1 a 10. Tem várias formas, mas eu quero dar a forma mais curtinha, mais objetiva possível, né? O questionário, na verdade, ele tem 15 perguntas, mas eu vou trabalhar só hoje com a da número 1 ao número 10. Ok. Como é que eu tenho as respostas? Aí você tem que folhear a apostila e consultá-la.
embora não passamos ainda em certas temáticas, né? Mas a apostila está aí com ela tem várias finalidades. Uma delas é ser fonte de pesquisa para os exercícios, outra para ser uma bússola para eu e você nos orientarmos na aula, ok? E a terceira, mostrar-nos o conteúdo daquilo que já estudamos e ainda vamos estudar. Questionário. Fale em 2 pontos apenas. Como era o Espírito Santo? Como era o Espírito Santo e o poder do Novo Testamento? Aí você tem que ler 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 6. E aí você pode trazer aí um leque de respostas, mas eu quero trabalhar com a resposta mais curtinha possível, tá? Vou dar minha resposta. Eu sei que alguns não fizeram, outros fizeram, então eu vou dar até a número 4. Aí das 5 em diante eu vou esperar com que alguém tome a iniciativa e me diga se fez ou não fez. Se não fizeram, então fica um pouquinho mais difícil, eu vou ter que continuar para não atrapalhar. Olha só. Nesta passagem, né, ou neste texto, não é, se apresenta o oposto da lei e da letra. Não é? Se você ler o texto de 2 Coríntios 3, 6, ali apresenta o oposto, o contrário. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O que quer dizer isso? Que o Espírito Santo, ele é o Espírito do novo pacto, do Novo Testamento, da nova aliança, enfatizando que a letra em si traz a morte, mas o Espírito traz a vida. Então a resposta mais curtinha é: esse texto apresenta os 2 opostos, graça e lei, né? Mostra lei e espírito, querendo nos ensinar que a letra, ela traz a morte, que é a lei, mas a graça, através do espírito, é que traz a vida. Essa é a resposta mais curtinha, tá? Tem outras respostas que você pode dar baseado nesse mesmo contexto, nesse mesmo conteúdo. Estão entendendo, irmãos? Irmã Eni, precisa sair. Ok, perfeito, irmã Eni. Uma pena que a senhora chegou um pouquinho atrasada, infelizmente vai ter que sair também um pouquinho antes. Entendo suas dificuldades, mas faço votos que tudo se resolve e a senhora possa estar conosco, né? Desde o princípio até o finalzinho da próxima aula, se Deus assim permitir. Obrigado pelo seu esforço, irmã Eni. Muito obrigado, Deus continue muito lhe abençoando. Irmã Eni, então, terá que se retirar. Deve estar com algumas dificuldades, né? Porque entrou atrasada e infelizmente também terá que se retirar um pouquinho antes. Mas vamos lá. Anotaram então? Perfeito. Número 2. O que acontece quando nos submetemos à obra do Espírito? Né? O Espírito Santo concede, outorga, dá para mim e para você poder para, primeiro, vencermos o pecado ou resistirmos ao pecado. Segundo, nos dá autoridade para compartilhar o evangelho. E terceiro, nos usa com os seus dons para a edificação da igreja. Essa questão tem muitas respostas, mas eu quero trabalhar com as mais curtinhas, tá? Vou repetir. O Espírito Santo nos concede poder para vencermos ou resistirmos ao pecado. Seria a primeira situação. Segundo, nos dá autoridade para o quê? Compartilhar, pregar o evangelho. E terceiro, nos concede dos seus dons espirituais para a nossa edificação, a edificação da igreja. Tem outras respostas dentro do mesmo contexto que podem ser mais amplas, mas eu estou trabalhando, repito, com as mais curtinhas possíveis. Agora, que é bem específico, né? Número 3. Mencione as 3 evidências da obra do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. Primeira evidência:
ele passou de inimigo da fé cristã para um dos maiores evangelistas e pregadores da história da igreja. Ele passou, ou seja, saiu do estágio de inimigo da fé cristã para um dos maiores pregadores e apóstolos da história da igreja. Concedeu a Paulo autoridade e poder para anunciar o evangelho. Concedeu a Paulo autoridade para anunciar o evangelho. Poder e autoridade para anunciar o evangelho. Essa é a segunda evidência. E a terceira evidência, o Espírito Santo transformou radicalmente o seu caráter. Era um homem violento, matava os cristãos pensando que estava fazendo um favor a Deus. Lembram-se disso? Mas a transformação do Espírito foi tão dramática, tão forte, que ele teve o seu caráter transformado. Agora, número 4. Como Paulo terminou a carta de 2 Coríntios, explicando o significado da bênção ali incluída. Vamos à 2 de Coríntios, vamos entender isso aqui? Eu vou fazer melhor, irmãos. Eu vou parar aqui na 4. E quem não fez, por favor, trabalhe com a 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí a gente vai corrigir juntinhos em sala de aula, das 5 a 10, que eu estou percebendo, né, pelos olhares que alguns de vocês não fizeram. É fácil de descobrir quem fez e quem não fez, né? Os olhares ficam perdidos. A gente aprende, gente. Tanto em sala de aula como em sala de aula online. Quem fez, quem não fez. Quem fez tá com o olho grudado ali, ó. Ele já tem tudo na mão. Mas quem não fez tá assim. Tá tanteando no escuro. Então eu vou dar a vocês mais a próxima aula. A próxima aula não pode passar porque nós precisamos, né? Que vocês possam estar familiarizados com esses exercícios. Para tal, você tem que ler a apostila. A apostila não é tão grande, certo? Só leia de cartas paulinas para frente, não precisa ler para trás, certo? Que a matéria que os irmãos que entraram junto agora, recentemente, da Vale da Bênção, não fizeram. Então, por isso que esta apostila que vocês têm, ela está dividida em duas partes, cartas paulinas 1 e cartas paulinas 2. Então, leiam só aonde abrange cartas paulinas 2. Vamos, então, com a número 4. Vamos ler 2 de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, e vamos ver aonde ela termina. Ela termina exatamente no capítulo 13, versículo 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Todos encontraram? Todo mundo conhece esse texto. Se não encontrou, olha lá, o Kleber fez assim para mim, ó, 5 anos. Deixa quieto, Kleber, não mexe comigo, Kleber. Já basta meu filho. Kleber fez para mim assim, ó. Até o Kleber tá pegando no meu pé. Eu sei, Kleber, que eu vou ter 75 anos. Não me lembra, não. Já tenho aqui um atormentador que tá toda hora assim para mim, com a mão, com as cinco dedão levantado para mim. Mas vamos lá, 2 de Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. É a famosa, conhecida bênção apostólica, né? Como Paulo termina, né? O interessante é que Paulo começa falando da graça, que é o favor imerecido. Então ele aqui mostra, né, sobre o amor de Deus, que é o ponto de partida da nossa redenção. Ele menciona que a comunhão fala da presença, do relacionamento patrocinado pelo Espírito Santo em nossas vidas. E esta bênção resume a obra da Trindade.
Pai, Filho e Espírito Santo. Só para vocês entenderem por que Paulo menciona esta bênção entre as três pessoas da Trindade. Então, a resposta da número 4 é a amplamente conhecida bênção apostólica. Número 5, eu fecho aqui. Número 5. Característica peculiar ou singular da carta de Paulo aos Gálatas, se a compararmos com as suas outras demais cartas. Se você olhar todas as cartas que Paulo escreveu, em torno de 13, a carta aos Gálatas tem uma característica muito única, peculiar, singular. Sabe qual é? É a ausência, é o total desaparecimento da palavra graças ou agradecimento. Não existe agradecimento na carta aos Gálatas. Estranho. As duas de Coríntios tem, Romanos tem, as duas de Timóteo tem, as duas dos Tessalonicenses tem, Filemão tem. Todas as cartas de Paulo você vai encontrar, ainda que de maneira bem curtinha, objetiva, agradecimento ou graças, menos Gálatas. Então esta é a resposta. A ausência ou completo desaparecimento de ações de graças, ou de ação de graças, ou de agradecimento. Tá bom? A 6, a 7, a 8, a 9 e a 10, faça um esforçozinho, por favor. E aí vamos responder aqui em sala de aula, ou pelo menos verificar quem de vocês se esforçou para fazer, tá? É o deverzinho de casa, da questão 6 a 10. E aí nós vamos aos pouquinhos, não quero sufocar ninguém. Pastor é mau, pastor é malvado, pastor está nos apertando contra a parede. Não, eu vou, como ainda temos 4 aulas pela frente, eu estou então dividindo, eu estou balanceando, equilibrando da melhor maneira possível, mas eu conto com a cooperação de vocês em fazerem as tarefas, tá bom, gente? Qualquer dúvida que no meio do caminho vocês tenham, fique na plena liberdade, ou de me chamarem ao telefone, ou de me chamarem com o áudio ou a mensagem no meu privado do WhatsApp. Estou à disposição de vocês. Dependendo do horário do dia, eu posso estar disponível, eu posso te atender imediatamente, ou não. E quando eu não atendo imediatamente, pode aguardar. No máximo, entre 1 a 2 horas, eu retornarei a sua chamada ou retornarei o seu áudio ou a mensagem escrita que você deixe lá no nosso WhatsApp. Se é uma pergunta para o grupo, minha recomendação, poste no grupo, ou seja, se é de interesse do grupo. Agora, se é uma pergunta, uma dúvida sua, pessoal, faça diretamente no nosso privado do WhatsApp. Perfeito? São 9h58, 21 horas e 58 minutos. Já estamos então no finalzinho da nossa aula de hoje. Quero agradecer de coração aos que puderam estar aqui hoje, né? Irmão Wesley, irmão Wilson, irmão Zandro, Deus continue abençoando, William, irmão Renato Inácio, agente secreto RI 636, né? Nosso irmão Kleber, o irmão Agrimar. Hoje sentimos muitíssimo a falta da irmã pastora Darlete, que teve um compromisso, avisou. Da irmã Meire, desconheço o que está acontecendo, deve estar com alguma problemática, algum problema, alguma enfermidade, não sei. Também o evangelista Jonatas, sempre é de avisar, não sei o porquê da sua ausência. Mas estaremos em oração e nos comunicando também com os irmãos, né? Porque entendemos que é interesse dos que se ausentaram estarem aqui, avisando ou não avisando. Eu entendo que é interesse estarem aqui para juntos estarmos estudando a sua gloriosa palavra. Muito obrigado, Deus os abençoe. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, 23 de dezembro. E aquele que não puder vir, só dá um toquezinho. Pastor, estou com um problema no meu trabalho, problema na minha casa, problema de saúde. Dá um toquezinho de leve, tá? Para a gente estar sempre em oração por você que não pode, eventualmente, né, estar
conosco em uma aula, para que também possamos ajudar os alunos que se ausentam por alguma eventualidade. Vamos pedir nosso irmão William, né? Eu deixei já o William escalado, né? Na aula passada, né? Vocês pensam que eu me esqueci? Eu não tenho memória de elefante, não, né? Mas aí eu tenho uma agendazinha que eu anoto tudo. Eu não tenho a memória boa do tio deles, que é o nosso irmão Agrimar. Não, o irmão Agrimar tem uma memória que já me comentaram que a memória do irmão Agrimar é de assustar qualquer elefante. Dizem que o elefante tem a melhor das memórias, né? Que ele se lembra depois de 120 anos, porque o elefante chega a viver 200 anos, né? Então, acredito que o irmão Agrimar tem essa memória, né? E a minha não é tão boa, não. A minha é de formiga. A minha é de formiga. A minha, olha, se eu não anotar tudo, o negócio fica feio, né? Nem a do Renato. O Renato, então, deve ser uma memória. Já me comentaram, Renato, que a tua memória é assustadora. Não. Olha a modéstia do Renato. Deve ser assustadora a memória do Renato. Eu quando for aí no Congresso dos Jovens, Renato, eu vou tirar um pouquinho, né, um pedacinho, não vai machucar não, da tua memória do irmão Agrimar. Vou colocar um enxerto aqui na minha para eu me renovar, porque eu tô mal, gente. Tô mal. Se prepare, né? Eu vou pedir permissão às esposa do irmão Renato, esposa do irmão Agrimar, me dá um pouquinho, não. Me dá 1% só. Tô feliz da vida, né? Mas não vai ficar cicatriz, não, né? Vai ser um corte rápido e curto, sem sangue. William, abrindo o seu áudio e nos agradecendo com uma palavra de oração. Muito obrigado a todos vocês, Deus os abençoe. Vejo vocês, se Deus assim nos permitir, na próxima segunda, dia 23. Nosso irmão William, esse jovem bonito, né? Que Jesus fez e vai estar trabalhando mais ainda na vida deste homem de Deus, né? Breve vai estar a tua Rebeca. Deixa quieto. Vou mexer nessa coisa não, porque aí vou ter problema com o irmão Robson e com a irmã Deli. O William vai estar nos agradecendo a aula de hoje. Muito obrigado a todos vocês, Deus os abençoe. William, orando e agradecendo. Querido Pai, eterno Deus, obrigado, Deus, por mais essa aula, Pai. Obrigado, Pai, cada pessoa que esteve aqui presente, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, guarde, proteja durante a semana. Pai, abençoe o pastor, Pai, Prestes, que ele possa estar sempre, Pai, nos ajudando, Pai, que Oh, dando Deus. aula para nós, Pai. Abençoe ele, a família dele, Pai, dando a cura, a saúde. Ajuda cada um de nós, Pai, está aqui marcando presença nessa aula, Pai, que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações Obrigado, Senhor. e também ajudar nós mesmos, Pai. É o que eu lhe peço, Pai, não dê uma noite agradável, Pai, é o que eu lhe peço, lhe agradeço. Amém. Amém. E na próxima aula, quem está escalada para orar? Nosso irmão Agrimar, Diácono Agrimar. Eita, vamos ver uma oração que vai, ó, sacudir os quadradinhos da nossa telinha, né? Então, próxima aula, finalizando, será nosso querido irmão Agrimar. Gente, não vamos embora correndo assim, não. Nosso lema, seriedade, Seriedade, compromisso, Compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso e Seriedade. disciplina. seriedade, É compromisso e necessário disciplina. que ele cresça É necessário e que eu eu diminua. Que eu diminua, É necessário que ele cresça e que que eu eu diminua. É necessário que que ele ele cresça cresça e que eu eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a a honra, glória, a e glória o poder. e o Ó, louvor. desse tamanhão no coração de vocês, vejo vocês permitindo Deus, próxima segunda, dia 23, ótima segunda, abençoadíssima semana, preparem-se para comer bastante na próxima semana, Natal. Eita glória! Ah lá, irmão Wilson disse que não, eita glória, disse Agrimar, mas irmão Wilson é prudente, é homem sábio. Deus nos abençoe, um bom final de dia. Muito obrigado pelo carinho de vocês, a paz do Senhor. Próxima semana estamos aqui juntos, se Deus quiser. E vejam que a aula que será reproduzida daqui a pouquinho lá no nosso grupo do WhatsApp, através do nosso link pelo YouTube. Obrigado a todos, a paz do Senhor.